Todo mundo fala que a Casa Cor de São Paulo é um dos melhores lugares para se observar as tendências, ver tudo o que está acontecendo aí no mundo do design de interiores e da arquitetura aqui no Brasil. Mas será que é mesmo? Eu estive por lá e tenho algumas opiniões aí que com certeza vão gerar polêmica. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca Canroyan, atuo há mais de 15 anos no mercado do design de interiores e eu visito diversas feiras, todos os tipos de eventos voltados ao designer de interiores, à arquitetura, para entender como que as tendências podem se encaixar dentro dos meus projetos e como que elas vão fazer sentido na vida dos meus clientes. E visitando a Casa Cor São Paulo esse ano, confesso para vocês que eu saí de lá um pouco decepcionada. Sim, porque eu sou a primeira a gostar de resgatar tendências, né? A primeira com essa tendência de resgatar o conceito de um móvel que tenha sentido, um móvel de família. Eu sou apaixonada por louceiros, tenho o meu próprio louceiro. Eu sempre falo aí no meu Instagram, quem me acompanha já sabe, que eu quero deixar as louças de herança, né? Não recebi louças de heranças, mas gostaria de deixar louças como herança, quadros, obras de arte, um móvel que tenha significado. Eu sempre busco esse tipo de integração no meu projeto. Então, eu sempre busco um móvel de família. É interessante, sim, trazer essa memória afetiva para dentro do design de interiores. Mas eu confesso que o que eu vi ali na Casa Cor não foi um móvel com memória afetiva ou de repente apenas uma releitura aí de uma casa de vó ou de uma tia muito querida. Foi a casa inteira da avó. E quando eu falo a casa inteira, todos os objetos de decoração, mobiliário, de um jeito que era exatamente a casa da minha avó, a casa daquela tia, né? Então não é uma releitura, é o projeto que era da casa da sua avó, trago para a tua vida. E isso não faz o menor sentido. É gostoso, sim. Eu tenho uma almofada com um tecido que tem uma memória afetiva, que foi um tecido do mesmo sofá de quando eu era criança, ou de quando eu ia na casa de um tio, de uma avó, mas o sofá inteiro, toda a decoração, eu achei muito carregado. E outra coisa, eu visito diversas feiras do setor, visito feiras de mobiliário, de decoração, e aí eu cantei essa bola lá para os meus amigos ali na Casa Cor, meus seguidores, né? Porque eu gravei, mostrei, dei a minha opinião real ali nos meus stories de tudo que estava vendo ali. E a indústria, que é a indústria que fabrica os móveis, que vão estar nas lojas, onde nós vamos ali especificar, onde nós vamos colocar efetivamente, né, aquele móvel, aquela cadeira no nosso projeto, para que o nosso cliente adquira esse móvel e consiga montar o espaço dele, essa indústria, que é a indústria moveleira, principalmente a nacional, que é tão rica, né? Eu sou apaixonada pela movelaria brasileira e pela nossa indústria nacional, principalmente ali no Rio Grande do Sul, que estão pro sul ali. Essa indústria não fez essa releitura, então nós andamos sim numa feira que é voltada para arquitetos, designers de interiores e para lojistas do setor, né, moveleiro. E assim, tinham referências de alguns tecidos, de almofada, tem algum design de algum mobiliário que voltou, né, que tá retrô, mas muito longe do que nós vimos ali na Casa Cor. Embora eu saiba que assim como as passarelas de moda que colocam ali uma tendência, se você nunca assistiu um desfile, faça esse exercício. Eu sou apaixonada por moda também e assisto diversos desfiles e de repente vem um laço muito gigante na roupa da modelo ali, e isso quer dizer que vão ter laços, né? Que a gente vai comprar blusas, vestidos com laços. Isso é uma tendência colocada num desfile. A Casa Cor, como um desfile de moda do design de interiores, ao meu ver, esse ano deixou totalmente a desejar, salvo com alguns ambientes que estavam extremamente sofisticados, que conseguiram aplicar diversos materiais ali, né? Acabamentos de pintura diferente. Então, assim, a minha visão é que esse ano
Sabe qual é a sensação real aqui? Já que esse é o nosso canal e que esse vídeo é um vídeo que eu tô contando a minha versão, eu tô falando para vocês a minha percepção, a sensação é que não foi feito com tanto carinho. E a gente sabe de todo o trabalho por trás de um projeto, muito mais uma amostra de decoração que os prazos são menores. A sensação quando eu entrava no ambiente é que não foi feito com carinho, pegou qualquer objeto. E essa sensação não era só minha, não. As pessoas que estavam ali, que estavam caminhando, sejam pessoas do setor, outros designers de interiores, arquitetos, ou pessoas que estavam ali visitando a amostra, tinham praticamente a mesma percepção. Então, salvo alguns ambientes que estavam ali maravilhosos, que tinham design aplicado mesmo, os outros, para mim, deixam muito a desejar. Como profissional, estou falando que eu não vou trazer nenhuma referência do que estava ali para dentro dos meus projetos, para transformar a casa dos meus clientes. Então, a minha percepção esse ano da Casa Cor, eu não gostei, não deixou, assim, não me deixou surpresa com nada. Não tinha nenhum ambiente que eu falasse assim, nossa, eu nunca vi isso antes, salvo alguns ambientes que estavam sofisticados. Eu não estou falando de nenhum profissional, né? De nenhum profissional em si, eu estou falando de uma forma geral com o que foi aplicado ali nos ambientes. Falando da questão de tecido, principalmente tecido e releitura de mobiliário, tá? Tinham ambientes ali totalmente entulhados ali, parecia que tinham entrado no antiquário e pego tudo que tinha no antiquário e colocado. Quando um projeto mais high-low, que a gente costuma dizer, né, que é um projeto que tem um item diferente para uma vida de um casal, por exemplo, com 4 filhos, eu tenho um item diferente nessa sala, ok. Mas não tava high-low, tava muito assim, tava tudo muito. Não era uma releitura, era uma cópia da casa da sua avó, né? Então, na minha opinião, gente, é a minha opinião sincera, eu não gostei e não vou trazer quase nenhuma referência do que eu vi esse ano na Casa Cor São Paulo para dentro dos meus projetos.